Boa noite a todos e a todas. O Senhor Jesus disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, retira-te dele e não entres mais nele. E naquele instante, o jovem enfraquecido, que era quase só pele e osso, a epiderme de seu rosto amarelada, cai prostrado à frente do Mestre Jesus. E o Mestre, amparando o jovem, que lança os seus olhos sobre os dois lindos olhos do Mestre, que deles pareciam sair uma força que o jovem inclusive não compreendia. Mas o jovem foi se pondo de pé, e tal como uma árvore nascente, a princípio balançante, com dificuldade, mas de repente estava firme à frente do Mestre, e ele diz ao Senhor seu Pai: Pai, leve-o consigo, ele está curado. O pai, naturalmente muito feliz, retorna para o seu lar. Desciam Jesus, Pedro, João e Tiago, do alto do Monte Tabor. Pedro, João e Tiago quiseram permanecer por lá. Fiquemos por aqui, em companhia desses espíritos superiores que tivemos ensejo de ver durante esta madrugada. O Mestre diz a eles: não, é necessário que desçamos, façamos com que as nossas alegrias sejam as alegrias daqueles que estão lá embaixo em sofrimento, e façamos com que o sofrimento daqueles que estão lá embaixo sejam os nossos sofrimentos. Desçamos ao vitro Mestre. E eles iniciam a descida. Chegam depois à planície. E vem lá adiante um grupo de pessoas que estavam em torno de um pequeno grupo de outras criaturas que estavam ali no meio. E foram se aproximando. Judas, que estava no centro, gritava como um menino: você precisa ficar bom. E eu te ordeno, espírito das trevas, vai-te embora, com os olhos injetados de sangue. Natanael toma da palavra e também tenta expulsar o demônio do corpo que ele se apossara. Filipe diz: Dibu, vai-te embora, retorne para Guenas, de onde vieste. O filho de Cleofas, também tomando da palavra, diz: eu te expulso em nome do meu Pai. Simão Zelote pensa naquele instante: onde está Jesus que não vem em nosso socorro? Quanto mais eles gritavam, mais o menino corcoveava pelo solo, se tornando uma serpente aos olhos de toda a multidão que agora se formava, em decorrência da gritaria dos discípulos do Mestre, que não o haviam acompanhado até o alto, a cume do Monte Tabor. De repente, eis que o Pai vê Jesus que se aproxima, porque alguém da multidão diz em alto e bom som: é o Senhor Jesus que está vindo. O Mestre, naturalmente em companhia de Pedro, João e Tiago, se aproximava e começava a ouvir até. De repente, o pai, ouvindo que o Senhor se aproximava, ele que viera de tão longe, para apresentar o seu filho ao Mestre Jesus, porque ouvira falar sobre as suas curas, ele não teve dúvidas. Foi correndo ao encontro do Senhor Jesus e se lança aos seus pés. E diz: Senhor,
apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ele range muitos dentes, espuma, cai no fogo. Eu não sei mais o que fazer. Vim de longe, como lhe disse, Senhor, ajudai-o. Se o Senhor pode, cure-o, Senhor. Se tu podes crer, se tu tens fé, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que tem fé. Eu creio, Senhor, eu creio, mas ajude-me em minha incredulidade. E naquele instante, Jesus diz: espírito mudo e surdo. Os discípulos se acercaram do Senhor Jesus e perguntam a ele: por quê? Por que nós não pudemos libertar esse menino do demônio que dele se apossou? O Mestre Jesus olha principalmente para Judas, que foi quem fez a primeira indagação, e diz: até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? E olhando para os seus discípulos, diz a eles: esses espíritos, naturalmente, já viveram muito juntos e numa mesa farta, num comensal de alegria. Um matou o outro, e nessa cena odienta de sangue, eles se transformaram em inimigos. O espírito encontrou aquele quem o vitimou outrora, e agora, naturalmente, faz com que ele sofra os seus ranços epilépticos, ele transfere para o menino e faz com que o menino espume e sofra muito. Tudo tem razão de ser. Não há sofrimento sem que haja uma causa. O espírito partiu, foi em companhia de outros espíritos benfazejos. É o que temos ensejo de ler em Primícias do Reino, na página intitulada O Tabor e a Planície, livro este, psicografado por Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito de Amélia Rodrigues. E o Senhor Jesus, depois, à noite, estava um pouco distante dos outros companheiros, que se reuniam em torno de uma fogueira. O zimbório já estava vestido por estrelas lindas. Era uma noite maravilhosa. E eles no campo, naturalmente, tinham uma visão muito bonita do céu estrelado. Como disse certa feita o nosso Dorival Pavim, que me lembrei agora, eram estrelas como que pinçadas no manto negro da noite. Estou roubando a tua frase de 10 anos atrás que eu ouvi, Dorival. E assim era aquela noite linda. Simão se aproxima do Senhor, desliga-se do grupo e pergunta para ele agora: mestre, o que houve? Por que nós não pudemos? Por que eles não puderam libertar o menino do espírito que dele se apossara? Simão, responde-lhe Jesus: para essa casta de espíritos, só muita oração e muito jejum. Oração que se resume em constante bênçãos de amor para todos aqueles que se acercam das criaturas. Jejum das paixões inferiores. Não há como conseguirmos libertar os espíritos inferiores daquelas criaturas que eles se apossam, se não nos libertarmos de nossas paixões inferiores, se não nos deixarmos envolver pelo amor. E após esta resposta, nós fazemos uma singela parada
para analisarmos um pouco o texto. É muito importante que combatamos as nossas imperfeições. Nós, que muitas vezes oramos por alguém, nós que muitas vezes adentramos a uma sala de passe, não importa se para recebermos ou para transmitirmos passe. Em qualquer situação, em primeiro lugar, é necessário que tenhamos fé. Tu crês? Tudo é possível ao que crê. Se crermos, faremos tudo aquilo que Jesus fazia e teremos a possibilidade até de fazermos muito mais do que ele fazia. Porque ele o disse. Foi Jesus que nos legou esse ensinamento. Então nós temos que alimentar a nossa fé. Mas não é só alimentá-la através do estudo. Não. É sobretudo lutando contra esses grandes obstáculos que carregamos conosco, que são nossas paixões inferiores. Tenho certeza que nenhum de nós que aqui nos encontramos ainda não temos alguns pensamentos errôneos. E é pelo pensamento que muitas vezes erramos. Temos que lutar contra esses pensamentos errados. Temos que lutar contra as imperfeições que sabemos possuí-las, enquanto estamos a caminho. Porque não é por acaso que Deus nos concedeu a presente encarnação. É para que cresçamos, para que evoluamos. Precisamos aproveitar esta oportunidade que muitos espíritos que se encontram no plano espiritual estão lutando para obtê-la. Nós conseguimos, nós estamos aqui e temos como religião a melhor religião existente na face da Terra. Não há bibliografia em nenhuma religião como a existente na religião espírita. São tantos os ensinamentos contidos nas maravilhosas obras, 400 e tantas psicografadas por uma só pessoa, 200 e pouca por outra, mas quantos escreveram? Delane, Leon Denis, Ivone do Amaral Pereira, quantos e quantos, Aksakoff, quantos, Raimundi, esse livro maravilhoso. Então nós temos obras e mais obras que nos ensinam como vivenciarmos os ensinamentos espíritas, o Pentateuco espírita, que muitas vezes nós simplesmente tivemos ensejo de ler. Lemos o livro dos Espíritos, lemos o livro dos Médiuns, o Evangelho, lemos o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas não é só ler, é estudar estes livros. O livro dos Espíritos nós temos que entendê-lo. Divaldo Pereira Franco, quando se iniciou na doutrina, o primeiro que fez a palestra através dele foi Viana de Carvalho. E ele indagou para Viana de Carvalho: que livro devo ler? E Viana lhe disse: o livro dos Espíritos. Depois de ler uma vez, ele perguntou de novo a Viana: que livro devo ler? Viana não teve dúvida: o livro dos Espíritos. Ele ficou olhando, estupefato. Pensou: tenho que ler de novo. Leu. Concluiu a leitura, chegou de novo em Viana: que livro devo ler? Viana de Carvalho lhe disse: o livro dos Espíritos. Compreendeu então que era um livro que nós sempre teríamos que ler. Não é só Divaldo, não. Porque cada vez que eu leio uma pergunta e uma resposta de O Livro dos Espíritos, não obstante já tenha dado cursos, vários cursos sobre o Livro dos Espíritos, ao longo dos meus 50 anos de espírita, já dei vários cursos. Cada vez que leio uma pergunta e uma resposta, eu encontro um ângulo novo, que eu não havia encontrado na pergunta e na resposta da leitura anterior. Então temos que ler sempre esta obra maravilhosa e estudá-la assim como todo o Pentateuco espírita. Porque a fé é algo que indiscutivelmente nós precisamos não só alimentá-la, mas ter uma certeza absoluta que a fé sem obras é morta, como no dizer de Tiago. Em o livro Palavras da Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier, editada pelo Espírito de Emmanuel,
Nós temos uma página que se intitula Fé e Obra. Dentro dessa obra, Palavras de Vida Eterna. São livros maravilhosos, que muitas vezes nós lemos determinadas obras que nos chegam às mãos, e é perda de tempo. Tá bom, se você quiser ter interesse de ler, leia, mas que é perda de tempo, é perda de tempo. Porque nós temos muita coisa importante para lermos na imensa bibliografia espírita. E por outro lado, tem muita gente lançando livros que não nos dizem nada. Por mais que o leiamos, não nos ensinam nada. Então, nos preocupemos em ler as obras fundamentais, o Pentateuco, as obras psicografadas por Chico, por Divaldo, por Ivânio do Amaral Pereira, Richard Simonetti. Nós temos tanta gente boa, eu citei Leon Denis, Delane, que escreveram fartamente, e nós deixamos de lado essas obras maravilhosas, como deixamos de lado Palavras de Vida Eterna. E é muito importante que leiamos esses livros, que nos trazem muitos ensinamentos. Nessa página, Fé e Obra, contida nesse livro, que é um livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna, nós temos um ensinamento grandioso ali. Por mais que tivéssemos nós outros, diz Emmanuel através da pena do Chico, naturalmente eu vou falar sobre a emoção, me utilizando da emoção do momento, não vou repetir ipsis verbis, ipsis literi, aquilo que li no livro, não tenho condições. Mas vocês vão entender. Mesmo que transformássemos o mundo num santuário maravilhoso e estivéssemos todos nós dentro deste santuário, todas as criaturas humanas ali dentro, naturalmente fazendo orações maravilhosas, discursos que empolgariam a todos que estivessem ouvindo aquele que estava fazendo uso da palavra. Cânticos e louvores, os mais belos possíveis. E ficássemos ali, reunidos dentro daquele templo. O que isso poderia redundar? O que ocorreria por fora? Mas por fora, o trabalho não era realizado. O campo ao abandono, a enxada enferrujando. O que nos faria de bem? As lareiras sem cinzas, porque nós não estaríamos alimentando o fogo com uma madeira qualquer, para que pudéssemos acender a lareira. Não. Não é necessário que nos reunamos e comecemos a louvar Deus, a gritar o nome de Jesus, a gritar, como ensinam determinados religiosos. Nós espíritas não agimos assim. Nós sabemos que fé sem obras não nos leva a nada. Então nós buscamos realizar alguma coisa de útil. O senhor que me apresentou acabou de convidar a todos que aqui estamos para uma labuta na seara do Senhor Jesus. Adentremos numa dessas frentes de trabalho, indaguemos aos dirigentes, que eu sei que nesta casa tem muitas mais frentes de trabalho. Nos incorporemos a qualquer uma delas. Nós não estaremos sendo úteis à casa espírita, não. Não estaremos sendo úteis àquelas criaturas que aqui vêm se beneficiar. Nós estaremos sendo úteis a nós mesmos, porque o bem que fazemos é o bem que redunda em nosso próprio benefício. É isso que nós temos que entender. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Porque a fé sem obras é morta. É o ensinamento de Tiago. Portanto, obremos no bem. Se somos cultos, se aprendemos muito, se tivermos enxancha de lermos bastante, agora é cultura aliada ao trabalho. Porque cultura sem trabalho não faz com que ascendamos para regiões melhores da esfera espiritual depois do nosso desencarne. É cultura e trabalho. Ideal, somos idealistas. Temos aqui 500, 600 pessoas. Tenho certeza
que somos todos idealistas. Mas e as realizações? É fundamental que realizemos, transformemos este e os outros santuários de bênçãos em templos de amor, em templos de caridade, como é esta seara bendita de Jesus, que é o Francisco de Assis. Vamos nos incorporar ao trabalho no bem. Fonte Viva, uma outra obra que eu creio muitos já se esqueceram de sua existência, mas que é muito importante na imensa bibliografia espírita, também psicografada pelo Chico, ditada pelo Espírito de Emmanuel. Temos uma página lá intitulada Fé Inoperante. Fé inoperante. Se nós quisermos saber o que é uma fé, que não é ligada ao exercício do bem, que é sem uma atividade no bem, basta que olhemos um motor, por exemplo, é o que lemos nessa página, de Fonte Viva. Um livro muito bom, que devemos adquirir e lê-lo, tê-lo ao lado de nós, na nossa cabeceira da cama, no criado mudo, para que leamos uma página por noite. É muito importante. Se a gente tem um motor, e se a gente é de uma potência incrível, e a gente não se utiliza daquele motor, não o liga, não o faz funcionar para gerar força motriz, seja lá para o fim que for, o que vai ocorrer com esse motor? Vai enferrujar, vai se estragar, é natural. Uma fonte, por exemplo, que fica prisioneira de onde ela surgiu, ela não fertiliza o solo, tornando-o cultivável, de que adianta aquela fonte parada? Uma luz que não se irradia, uma luz enclausurada, não tem significado nenhum. Se nós adquirimos luz graças à doutrina espírita, não vamos enclausurar essa luz. Vamos nos utilizar dela, abençoando as criaturas que conosco convivem, abençoando os vizinhos, os amigos, não importa quem, mas sempre que nos lembrarmos de alguém que esteja em sofrimento, que esteja passando por uma dor qualquer, nos lembremos de irradiar a luz que recebemos nessa casa bendita. É assim que temos que agir, se desejamos agir acertadamente. A fé nós adquirimos, mas não nos esqueçamos que para expulsar aquele espírito que tomou aquele menino, Jesus usou naturalmente, primeiro, da fé do próprio indivíduo, alimentando naquelas palavras simples: tu tens fé? E o indivíduo acabou por dizer: não tenho, mas ajude-me em minha incredulidade. E o Senhor Jesus o ajudou. A fé do próprio indivíduo, Jesus despertou naquele momento. E naturalmente as suas forças magnéticas fizeram com que ele se erguesse. Mas tenhamos certeza, nenhuma força possui força perante esses espíritos que rastejam e nos fazem sofrer em todas as circunstâncias. Só existe uma força, que é a força do amor. Nenhuma outra tem força. É a força do amor do Senhor que fez com que aquele menino ficasse liberto do espírito que dele se apossara. É isto que nós temos que entender. Que nós temos que termos fé, mas sobretudo operarmos com a nossa fé. A Vida Escreve, um livro singelo, um livro simples, gostoso de se ler, ótimo para ser utilizado no culto no lar. Quem faz o culto no lar? Dentre aqueles que aqui se encontram, por favor, levante o braço. Quem faz o culto no lar? Que beleza, gente. Aqui vocês aprendem mesmo. O Guinaldo deve malhar nisso, né? Porque é necessário. Este livro, A Vida Escreve, é muito bom, é maravilhoso, porque se temos jovens, por exemplo, compartilhando conosco do estudo do Evangelho do Senhor Jesus, temos que ter um livro como A Vida Escreve, como Almas em Desfile, ambos
psicografado por Chico e por Valdo Vieira, e ditado pelo espírito de Hilário Silva. Tanto a vida escreve, como Almas em Desfile, mas histórias pequenas, curtas, mas que falam ao entendimento do jovem, que falam ao nosso coração. São histórias interessantíssimas, que vocês vão perceber, que ao ler no culto uma historiazinha dali, uma por semana, todos fazemos uma vez por semana o culto do Evangelho, vocês vão perceber que todos vão dar palpite, todos haverão de ter entendido a leitura. E aqui, nesse livro, nós vamos conversar hoje, um pouquinho, sobre uma das histórias contidas em A Vida Escreve, que se intitula O Grito. Muitos daqui eu sei que conhecem essa história, porque ela é muito interessante. Está ali, Vida Escreve. É a segunda história contida nessa obra maravilhosa, que muitos deixaram no esquecimento, para lerem os livros que estão sendo lançados a mãos cheias ultimamente e que não nos falam nada, não nos ensinam absolutamente nada. Nos reportemos a esta obra, nos utilizemos dela no culto no lar e vamos verificar quão útil ela é. Nesta página, intitulada O Grito, um espírito estava falando. Era Saulos, o espírito orientador daquela casa espírita, e dizia: nós precisamos nos utilizarmos bem da palavra. Tenhamos cuidado com as palavras que proferimos. Se tivermos ensejo de falar, falemos coisas que podem ser úteis para aqueles que estejam nos ouvindo. Não nos utilizemos de palavras que possa fazer com que as pessoas abaixem as suas vibrações. Você foi convidado a fazer uso da palavra? Se utilize de termos agradáveis, seja na roda de amigos, seja onde for. Se utilize sempre de palavras que possam auxiliar o teu próximo. Belmiro Arruda, que estava ali ouvindo, foi para casa e na manhã seguinte para o trabalho. Eles haviam concluído um salão maravilhoso, primorosamente pintado, um acabamento, o piso, o teto, grande o salão, lindo o salão. E ele era o pedreiro-chefe daquela construção. O engenheiro responsável pela obra, maravilhado, vendo-a concluída, ele, naturalmente, a colocara primeiro no papel. E não imaginava que seria tão bonita como ela ficou ao vê-la terminado. Mas ele quis experimentar a acústica do ambiente. E ele, então, olha para Belmiro e pede a ele: Belmiro, grite alto, por favor, para que possamos verificar a acústica do salão. E Belmiro, lembrando-se daquilo que ouvira na noite anterior, disse em alto e bom som: confie em Jesus! Confie em Jesus! De repente, embora os outros operários continuassem na faina de limpeza, de conclusão de alguns detalhes da obra terminada, entra um homem pela porta, cabelos destrambelhados, o rosto idealizado, contraído, triste, e entra logo perguntando: quem que gritou? Confia em Jesus. Os outros que ouviram o grito e ouviram agora a indagação, apontam o engenheiro-chefe, o pedreiro-chefe. Apontam o pedreiro-chefe e ele se aproxima de Belmiro. Ele dá um abraço e diz a ele: Belmiro, este é o teu nome, me disseram. Obrigado.
muito obrigado. Você salvou a minha vida, Belmiro. Belmiro não estava entendendo. Você salvou a minha vida ao dizer, confie em Jesus. Eu estava ali, no canteiro de obras, estava ali, no terreno desocupado, ainda, quando ouvi você gritando, confie em Jesus. E aí ele mostra um revólver. Eu estava encostando o revólver em minha cabeça, porque eu queria me matar. Eu desejava me suicidar. Mas as suas palavras, proferidas em alto e bom som, fizeram com que eu desistisse da ideia. E agradecer. Naquele instante, Belmiro sentiu que os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele não conseguiu conter. Uma lágrima corre do olho direito, outra do olho esquerdo. E uma segunda lágrima. O homem que estava com aquela face dura, de repente, tem a sua face transformada. Ele olha agradecido para Belmiro e quase sorri com os olhos. Eu estou desempregado, diz ele, há muito tempo. Tenho 8 filhos. Eu não aguento mais chegar em casa e não poder alimentar os meus filhos. Estão esfaimados. Eu queria tirar a minha vida, porque eu não estou conseguindo fazer com que meus filhos vivam. Nesse instante, o engenheiro-chefe, que ouviu a história toda, ele se aproxima do pedreiro e do homem que, sem o saber, Belmiro salvara, porque se lembrara daquilo que ouvira na noite anterior, e leva o caso ao diretor-geral da obra. Imediatamente, o diretor-geral da obra se aproxima dos 3, do engenheiro-chefe, do pedreiro-chefe e do homem que ia tirar a vida de seu corpo, e diz ao homem, venha amanhã cedo. Venha amanhã cedo, você já está empregado. Venha trabalhar. O homem sorriu e retornou para sua casa para dar a grata notícia. Eis o que a fé faz. Ele, ouvindo na noite anterior, o espírito orientador daquela casa não teve dúvidas de dizer a frase que nós todos deveríamos dizer, porque muitas vezes não nos resignamos com a dor, nós não temos muitas vezes paciência. O indivíduo costuma dizer, eu tenho paciência. Tem como? Tem como? Quando você precisa de se utilizar, você demonstra que não tem, porque você ou tem paciência ou não tem. Quando você tem que se utilizar dela. Quando um carro naturalmente passa na frente do seu, fecha o seu caminho, quando a esposa está mais irritada, quando o marido aspecto mais sombrio, porque teve um dia dificílimo lá fora, então naquele dia é que você tem que mostrar que você tem paciência. E nós não temos paciência, porque não podemos dela nos utilizarmos num aprazado momento. Dizemos tê-la, mas não a temos de fato. E a realidade é que este nosso amigo pôde se utilizar de palavras simples. Confie em Jesus. É isto que nós temos que aprender. Oremos por aqueles que querem nos tirar a paciência, fazer a nossa pressão subir, fazer com que derramemos adrenalina, prejudicando os nossos órgãos físicos. Para quê? Por nada, muitas vezes, porque daí em instante, a pessoa querida, a esposa, o marido, com o qual discutimos, nós estamos desejando abraçá-lo. Eu, quando eu discuto com minha esposa, quando eu tenho uma problemática qualquer, e não estou bem naquele dia, discuto com ela, eu não consigo nem conciliar o sono direito. Eu não espero chegar à manhã seguinte para pedir desculpas, porque enquanto eu não peço desculpas, eu não me sinto bem. Então é importante que nos sintamos bem. Para que perder a paciência? Nós que usamos esse termo, é que não temos paciência.
senão nos utilizaríamos disto quando se fizesse necessário. Vamos aprender a viver melhor, uns junto dos outros, uns com aqueles com os quais convivem, outros com aqueles outros que convivem no emprego, outros que cruzam com transeuntes na rua, outros que encontram um balconista que não lhe atende bem, outros que encontram um motorista que lhe fecha o caminho. Não importa, seja a situação que for, naquele instante em que começamos a sentir, eu vou perder a paciência, eu não aguento isto, vamos dizer para nós mesmos, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, e nós haveremos de verificar que tudo passa, aquele mal-estar que estava se apossando de nós, aquele desejo de ofender a quem nos ofendeu, aquele desejo de retrucar o ente querido, que depois nós vamos querer perdoar, nós não vamos realmente dar enxancha para que o desejo se realize, e nós vamos nos sentir bem. Esta é a realidade. A crença em Jesus nos faz libertar de muitos males que carregamos. Divaldo Pereira Franco, nós fizemos um périplo neste penúltimo final de semana. No sábado fomos ouvir Divaldo em Uberaba. Eu e minha esposa. Depois de Uberaba nós fomos até Ribeirão Preto no domingo e ouvimos um seminário para o qual havíamos nos inscrito, telefonando para o Balieiro, que é presidente da USA estadual, mora em Ribeirão Preto, e pedimos para ele 2 lugares. Ele reservou, e eu perguntei se precisava mandar o dinheiro, já 1 mês, 2 meses atrás. Ele disse, não, Ricardo, você paga quando vier aqui ao seminário. Tá bom, muito obrigado. Chegamos lá, estava lotado, mas tinha os 2 lugares reservados para mim e para a Sônia. Então, nós ouvimos um seminário no domingo, e depois de noite, nós fomos até Franca, porque no domingo à noite, Divaldo falou em Franca. E retornamos em seguida para Rio Preto. De Uberaba a Ribeirão, dormimos em Ribeirão, ouvimos o seminário durante o dia de domingo e à noite Franca, e voltamos. Mas eu ouvi umas coisas muito interessantes do Divaldo. Vocês todos já devem ter ouvido uma parte disso, pelo menos, em algumas de suas palestras. Ele disse, nesta palestra, não sei se foi na de Uberaba ou na de Franca, ou se foi no seminário, numa das 3 ele falou, certa feita, eu estava muito mal. Meus filhos médicos me disseram que eu teria apenas 10, 20, no máximo 30 dias de vida. Eminentes cardiologistas, que meus filhos foram conversar com eles, também disseram o mesmo. Os exames comprovavam isto. E eu estava me sentindo terrivelmente mal. Então eu não quis ir para o trabalho naquela noite. Eu resolvi ficar deitado, porque eles me disseram que se eu me movimentasse muito, eu aí naturalmente diminuiria meu tempo de vida aqui na Terra. Como eu queria viver um pouquinho mais, ele disse isso. Eu resolvi ficar deitado. Joana de Ângeles, que é o espírito mentor do Divaldo, se aproximou de mim e me disse, Divaldo, você não vai para o trabalho? Vai trabalhar, rapaz? Mas, Joana, me resta tão pouco tempo de vida e me disseram que se eu andar, eu tenho que andar aqui uns 200 metros, mais ou menos, para chegar ao salão doutrinário, eu vou participar da reunião, muita gente vai querer conversar comigo, vou ter que atendê-los em pé, porque eu não gosto de atendê-los sentado. Então, Joana, não dá. Eu só estou com 80% de vida. E Joana disse, e daí? Eu já estou 100% morta. Se você tem 80%, por que você não vai para lá? Aproveite os 20% que lhe resta. Levante-se e vá trabalhar. E ele se levantou e foi trabalhar. E começou a orar. Começou a pedir a Jesus para que fosse curado. Isso há 20 anos atrás. Realizou outros exames, depois de um período, certo período, não tinha mais nada na área cardíaca. Nos relatou também, que é interessante isso, gente, Divaldo nunca faltou uma palestra. Nunca! 65 países visitados, todo o Brasil já visitado por ele, mas ele nunca faltou uma palestra. São 250 palestras ano. Nunca.
E ele chegou nos Estados Unidos em companhia de Nilson, seu primo. Teria que proferir uma palestra naquela noite. Já no avião, nos relatou durante essa palestra, ele se sentiu mal. Mal, foi em dezembro agora, isso é próximo, dezembro agora. Se sentiu muito mal, um mal estomacal, uma tontura, e ele não conseguia sequer caminhar. E ele dizia de si para si mesmo: como é que eu vou fazer para fazer a palestra de hoje à noite? Eu não vou conseguir. Falou para o Nilson: eu não vou conseguir. De repente, ele resolveu alimentar a sua fé. Por quê? Porque 250 palestras é trabalho, gente. E o Divaldo leu, nós dissemos que ele leu várias vezes o Livro dos Espíritos, mas nas viagens que ele faz de avião, e ele está sempre mais no ar do que na terra, porque viaja de um lugar para o outro sempre, ele nunca viaja sem estar lendo. Ele aproveita as viagens de avião para ler. Ele lê muito. Eu o sei há muito tempo. Lê bastante. É um homem que tem uma cultura extraordinária. E nós todos que já o ouvimos sabemos disso. Ele aliou a cultura ao quê? Ao trabalho. Porque ele cuida de 3.000 crianças em Salvador, Bahia. Ele tem 660 filhos registrados em seu nome, filhos adotivos. Muitos médicos, professores, engenheiros e indivíduos que trabalham nas mais diferentes frentes de trabalho lá de Salvador, Bahia e em outros rincões do Brasil e do mundo já. Vários filhos médicos que cuidam muito bem dele, que o amam e os tornou todos espíritas. Certa vez ele nos disse, estávamos em Araçatuba, na casa do Antônio César Perri de Carvalho, Dorival. Estávamos lá em Araçatuba. E eles estavam dizendo que não procuravam encaminhar os filhos para a doutrina e etc. Ele disse o seguinte: eu, se necessário for, eu abro a cabeça dos meus filhos, mas eu introduzo ali dentro a doutrina espírita, porque ele sabe o valor da doutrina espírita, mais do que qualquer criatura. Eu ouvi isso dele, 25 anos, 30 anos atrás, em Araçatuba. Eu tenho procurado fazer com que meus filhos adentrem no espiritismo. Tenho encontrado dificuldade? Sim. Mas quem sabe, antes de eu desencarnar, não está muito longe não. 72 anos já, vou fazer em abril, mas antes de eu desencarnar eu consigo introduzir esse também. Ele está passando por uma situação dificílima, e com dificuldade, porque ainda não consegui fazê-lo frequentar a doutrina espírita. A doutrina espírita, gente, é de tanta importância, é tão bom para todos nós, que se soubéssemos valorizá-la como devemos valorizá-la, temos certeza, viveríamos muito mais tranquilamente. A semente que Jesus se referiu, que se tivéssemos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós transportaríamos montanha daqui para acolá. Se nós temos que plantar essa semente dentro de nós mesmos, dentro de nós, e cultivá-la, e fazê-la crescer, vingar, porque esta semente, se realmente nós a cultivarmos no ímã de nosso ser, e se nós melhorarmos a nossa fé, nós adquiriremos condições de passarmos por qualquer dificuldade, de suplantarmos qualquer obstáculo, nada ser-nos-á impedimento para qualquer situação. Divaldo estava lá nos Estados Unidos, se sentindo terrivelmente mal desde que estava no avião. Aí ele se lembrou de orar, pediu ao Nício que orasse com ele, e ambos entraram em oração, pedindo a Jesus, mas eles têm fé alicerçada no trabalho, e naturalmente a solicitação dele, esse obstáculo que estava lhe impedindo de ir fazer o seu trabalho naquela noite, não foi um impedimento. De repente ele ficou bom, se sentiu melhor, o suficiente para fazer a palestra. E segundo ele disse, ao término da palestra, ele já estava totalmente bom. Me lembro que em Bebedouro, fomos ouvi-lo há uns 25, 30 anos atrás. Naquela época ele viajava sozinho.
Não tinha Miguel de Jesus em sua companhia, não. Não tinha ninguém em sua companhia. Não tinha a equipe do livro, não tinha ninguém. E ao término da palestra, ele se aproximou de mim. Eu já o trazia em Rio Preto naquela ocasião. E se aproximou de mim e me disse: Ricardo, eu estou muito mal. Eu percebi que ele estava tirintando, tremendo. Pus a mão assim, nos braços dele, ele estava ardendo em febre. Ricardo, eu devo estar com uns 40 graus de febre. Eu pedi um paletó emprestado para uma pessoa que estava ali. Pedi o paletó e coloquei nas costas de Divaldo. Acompanhamos Divaldo a gare da estação, porque naquela época não tinha avião, não, como tem hoje. A facilidade de hoje não tinha. E sozinho na gare da estação, Divaldo, para tomar o trem. Nós e um grupo de pessoas estávamos acompanhando-o, mas nós não iríamos tomar o trem só ele. O trem parou, lá em Bebedouro, ele me deu o paletó. Aí eu perguntei: de quem é o paletó? Aí um senhor disse: é meu. Eu tinha pedido o paletó para o presidente do Centro Espírita, sem saber que ele era o presidente da Casa Espírita. Devolvi. E sinceramente, enquanto o trem partia, eu fiquei ali na gare da estação, me perguntando: coitado, sozinho. Depois, eu ouvi contar numa palestra que, chegando em São Paulo, ele tomou um avião e chamou uma aeromoça. Tão mal ele estava se sentindo. Chamou a aeromoça e disse a ela: olha, por favor, pegue esse número de telefone, guarde-o. Se eu falecer durante a viagem, não faça alarde, não grite, não peça ajuda de ninguém, deixe-me aqui tranquilo, deixe meu corpo aqui. Chegando em Salvador, você, por favor, telefone para esse número. O pessoal da mansão virá me buscar no aeroporto. Mas, por favor, não faça estardalhaço se você perceber que eu faleci durante a viagem. Avisada a aeromoça, mas ele chegou bem por lá e telefonou, e foi naquela viagem. E prosseguiu em suas atividades. Nestas condições, ele também chegou no Ielar certa feita. Nesse período que ele estava com problema de angina seríssimo, dores violentas, nós tínhamos um portão, aquele portão que dá para Luiz Antônio, ao lado do centro do Instituto Espírita Nosso Lar. E minha mãe estava aguardando, e isso já há uns 30 anos, 25, vou saber lá eu. Ele bateu e disse a minha mãe, que estava esperando, sozinho também: Rosinha, eu estou com uma dor aqui, mas é uma dor terrível. Eu estou muito mal. A mamãe disse: mas por que você veio? Ah, Rosa, eu não posso deixar de cumprir um compromisso. Eu tinha um compromisso de estar aqui, nesta noite, e nem que eu viesse de maca, eu estaria aqui nesta noite. E fez a palestra lá, naquela época, para umas 1.200 pessoas que nós arrumávamos as cadeiras lá, né, Dorival? Quantas vezes, quantos anos, enquanto comportou o galpão do Ielar e aquele L que subia para o hospital, que era um pouquinho maior. Fez a palestra e retornou. Então, gente, quando nós sentirmos qualquer situação embaraçosa, qualquer dificuldade, seja ela lá qual for, não importa o tamanho do obstáculo, nos lembremos da palavra de Jesus: uma fé do tamanho de uma semente de mostarda remove montanhas. Alimentemos esta fé, para que se torne ela pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda. Temos certeza que com esta fé alimentada, nós conseguiremos sanar as nossas dificuldades, suplantar os obstáculos que surgirem, porque Jesus estará sempre ao lado de todos aqueles que confiam nele, que pedem a sua presença, porque ele quer estar junto de nós. Nós é que nos desligamos dele, por causa da ausência nossa da fé nesse magnífico mestre que tantos ensinamentos nos legou. Confiemos no mestre
e seguiremos em frente e ganharemos a presente encarnação. Muito obrigado a todos.